Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para uma meditação na Palavra de Deus, e nesta oportunidade lendo no livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículos de 1 a 3. Assim está escrito: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, ele a nós virá como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Esse é o texto que vamos meditar, falando sobre conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Esse texto do profeta, quando Deus o usa para falar com o seu povo, Oséias, ele encontra um povo totalmente adverso ao propósito e à vontade de Deus. Um povo que tinha praticamente distanciado-se da comunhão com o Senhor e, por conta disso, atraído para eles vários problemas. Tanto é que, na vida pessoal de Oséias, Deus demonstrou a condição em que o povo vivia. Quando do casamento de Oséias com aquela mulher, com os filhos que teve, depois ela o abandonou e foi viver diamantes. Ali Deus estava, através do profeta, trazendo uma lição que o povo de Israel estava vivendo daquela mesma maneira. Haviam abandonado a Deus e estavam servindo a deuses estranhos. E por conta disso, a mão de Deus poderia recair sobre eles a qualquer momento. Mas o Senhor Deus falou sobre o que eles viviam agora, consultando ídolos de pau, de pedra, de madeira. Eles estavam se prostituindo. Enfim, era um povo que estava irreconhecível diante do Senhor. E versículos antes do que li, diz que o Senhor disse: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Então, o conhecimento, ele é necessário, ele é importante para que as pessoas tomem ciência de todas as coisas nos seus detalhes, como elas são, aquilo que é permissivo, aquilo que não é, aquilo que pode se realizar e o que não pode se realizar. E aqui neste capítulo 6, ele está chamando o povo para que o povo venha e retorne. Era como que se um povo tivesse morrido e precisava ser ressuscitado. E ele diz aqui: tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida e ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. O povo de Deus, eles só viviam assim, parece que a trancos e barrancos. Quando em dificuldade, eles corriam para o Senhor em clamor, em sacrifício, em jejum, e Deus ouvia aquele clamor, aquela oração, vinha ao encontro do seu povo, socorria, levantava libertadores, levantava alguém preparado por ele para guerrear as guerras e colocar o povo no seu devido lugar. E este povo voltava a servir a Deus. Quando menos esperava, estavam eles novamente dando as costas para o Senhor e indo em busca de deuses estranhos e praticando costumes estranhos que Deus já havia orientado a eles para não aprender o costume das gentes das nações e nem se prostrar diante de deuses estranhos. Porque ele é o Deus verdadeiro e poderoso e único. Mas
Quem conseguiria colocar isso na cabeça daquele povo? Era um povo que sempre estava errando. E o próprio Jesus, quando falou, disse: errais por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, quando o povo se deixa levar pelas situações, pelo que é aparente, pelas coisas que se apresentam, as novidades que aparecem, eles então dão as costas para Deus e inclinam-se para a idolatria. E é preciso que este povo tome uma decisão. E uma decisão segura, para que eles possam perseverar diante da presença do Senhor. E neste capítulo 6, mais especificamente no versículo 3, diz: conheçamos. É um convite para que as pessoas venham a conhecer ao Senhor. Ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não é só conhecê-lo inicialmente, mas é conhecer e continuar o conhecimento. O crescimento do conhecimento de Deus ao longo da vida, de uma vida entregue totalmente a Ele. Então nós observamos por aí o Senhor sempre requerendo do seu povo isto. E ele disse no exame que fez que isto tudo era provocado por falta de conhecimento. Conhecimento experimental, conhecimento espiritual, conhecimento de observar o que diz a palavra de Deus. As pessoas não querem mais se ater à palavra para ler, para estudar, para comparar, para adquirir o conhecimento que está na palavra de Deus. E por conta disso, então, carregam um livro sem, no entanto, conhecê-lo. Dizem que serve a Deus sem, no entanto, conhecê-lo. E por conta disso, vez ou outra, estão no momento aqui, como que adorando a Deus, e no momento seguinte, estão participando da idolatria, da porfia, da contenda, enfim, de todo aquele caminho que leva à tortuosidade. Mas através do profeta, ele estava chamando aquele povo para conhecer e prosseguir no conhecimento. Porque à medida que nós conhecemos ao Senhor, vai sendo revelado para nós qual é o propósito de Deus. E vamos receber também o discernimento para saber o que acontece à nossa volta, que são coisas que nós não podemos inclinar a elas o nosso coração, porque isso nos tiraria da presença de Deus. Então precisamos buscar o conhecimento. Ao longo da Bíblia, nós encontramos várias pessoas que se dedicaram a buscar em Deus o conhecimento, a revelação da sua palavra, do seu plano, do seu amor. Nós encontramos Moisés, quando ele pediu a Deus para mostrar a glória do Senhor, ele queria conhecer a Deus. E Deus, então, disse que se colocou numa fenda e Moisés só pôde vê-lo pelas costas. Mas foi o suficiente para que ele se desse por satisfeito. Nós encontramos outros mais. Lá, já no Novo Testamento, nós vemos aqui, eu procurava ver quem era Jesus, conhecer a Jesus. Os gregos subiram na festa. Senhor, queríamos ver a Jesus, conhecer a Jesus. E por aí vai. Estas pessoas que despertaram no seu coração o desejo de conhecer a Deus. Por quê? Deus se deixa conhecer. E Deus se dá a conhecer de duas maneiras. Primeiro, pelas coisas que estão criadas. E segundo, pela sua palavra, que está à nossa disposição. A palavra escrita e a palavra encarnada, que foi o Senhor Jesus Cristo, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Então é um meio de nós conhecermos a Deus, através da natureza e através da sua palavra, tanto a escrita como a palavra viva, que é o Senhor Jesus Cristo. E isto tudo também
através da igreja que foi edificada por Jesus, onde a palavra de Deus deve ser proclamada e anunciada para que as pessoas tomem o conhecimento de Deus e passe a ter experiências espiritual com Deus. Então, podemos conhecê-lo de várias formas. Deus se dá a conhecer pelas suas obras e pelos seus atributos. Quando estudamos as obras e os atributos de Deus, nós temos ali um relance de como é Deus. E dos atributos de Deus, existem aqueles que são comunicáveis, que ele comunica a nós, e existem aqueles que são incomunicáveis, pertencem somente a ele. E as obras que aí estão, para que possamos ver, observar e aprender com aquilo que foi criado por Deus e estampado aí para todo mundo ver e aprender um pouquinho mais a respeito de Deus. Então, observamos que Deus revela-se desta forma. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É algo dinâmico, contínuo, não termina nunca. Sempre há algo para que nós possamos aprender um pouco de cada dia. E com certeza, este conhecimento de Deus, o conhecimento através de experiências de pessoas e o conhecimento pessoal nosso com Deus, a nossa experiência de vida com Deus. Então, através dessa experiência, nós também podemos adquirir o conhecimento a respeito do Senhor nosso Deus. O conhecimento de Deus é fruto de uma experiência. Quando nós, pessoalmente, temos a experiência, aquele conhecimento é pessoal, ele é nosso. Através da comunhão, da aproximação com Deus, daquele contato. Então, estas experiências com Deus traz a nós o conhecimento. E um conhecimento personalizado, porque ele é para nós. Podemos amanhã ou depois testemunhar acerca daquele conhecimento? Sim, podemos. Mas a experiência foi nossa. Foi na comunhão com o Senhor. Então, o conhecimento, ele é fruto de uma experiência com Deus. Quando nós temos esta experiência com Deus, nós então somos enriquecidos com o conhecimento que Deus se deixa revelar na nossa vida. E o conhecimento, ele vai trazer informações, vai trazer experiências, vai trazer novas expectativas, vai abrir a nossa mente, vai abrir os nossos olhos, vai alargar o nosso coração para que possamos adquirir aquilo que nos será repartido pelo Senhor nosso Deus. Então, Oséias estava chamando este povo a isso. Quando Davi estava próximo de passar o reinado a seu filho Salomão, ele deu um conselho a Salomão, lá em 1 Crônicas 28, 9, ele diz assim: "E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com coração perfeito e com uma alma voluntária." Então, o conselho que Davi deu a Salomão foi: conhece o Deus de teu pai. Porque Davi havia conhecido ao Senhor. Davi tinha experiências com o Senhor. Davi chegou a ser chamado por Deus um homem segundo o meu coração. Isto da intimidade, da comunhão, da submissão, da lealdade, da obediência que Davi prestava diante de Deus. E quando ele vai passar, ele não esquece de recomendar ao seu filho Salomão que ele precisa conhecer o Deus de teu pai. Ele tinha conhecimento, ele tinha observado as experiências que o pai teve durante aquele reinado tão longo, tão abençoado, e, portanto, agora, quando Davi diz, conhece o Deus de teu pai,
ele sabia do que era que Davi estava falando e que ele realmente precisava deste conhecimento. Haja vista que quando ele termina o templo e quando ele é investido a autoridade para começar a reinar, ele faz uma oração a Deus e ele pede sabedoria para entrar e sair. O que é isto? É o conhecimento de Deus, porque a sabedoria, ela vem de Deus. A sabedoria humana, ela é carnal. Existe a humana, a carnal, a diabólica, mas a sabedoria de Deus, nela não há mudança, nem sombra de variação, mas ela é útil, ela é aproveitável, ela é tratável. E é esta sabedoria que as pessoas recebem quando em comunhão com Deus. Salomão pediu a Deus sabedoria e Deus deu a ele sabedoria e outras coisas mais para que ele tivesse o seu reinado dentro do propósito de Deus. Então Davi disse isto. Lá em Gálatas 4:9, o apóstolo Paulo deixou escrito a seguinte palavra: mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido de Deus, como tornais outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Então, uma vez que conheceu a Deus, não é para voltar atrás, é para prosseguir. Por isso o profeta Osés disse: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Também na epístola aos Colossenses, Paulo escreveu a seguinte palavra, capítulo 1, versículo 10: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Crescer no conhecimento de Deus. O apóstolo Pedro, escrevendo aos irmãos, disse: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, este conhecimento de Deus, e através de Jesus e da natureza, ele está acessível às pessoas que entenderem o valor do conhecimento experimental com Deus. E então, através destas fontes dignas de confiança que foram deixadas por Deus, eles possam buscar ali o conhecimento que vai aproximá-los de Deus. Porque quando o conhecimento é de Deus, ele nos leva a irmos mais próximos de Deus. E à medida em que nós vamos nos achegando a Deus, ele vai se achegando a nós. Agora, quando o conhecimento adquirido nos afasta de Deus, significa que este conhecimento não foi adquirido em fontes dignas que Deus deixou para que nós adquiríssemos ali o conhecimento. Mas ele pode ser adquirido em outras fontes turvas, contaminadas, ocultas, e por conta disso, ao invés de levar a pessoa a uma aproximação com Deus, leva a pessoa a um afastamento de Deus. Então é preciso ter muito cuidado e saber em quais fontes nós estaremos bebendo deste conhecimento. Quando é experimental com o próprio Deus, não há preciso ter nenhuma precaução, porque de lá só vem coisas boas. Deus não muda, Deus é imutável, Deus é santo, é justo, é poderoso, é fiel, é verdadeiro e deixa-se revelar a quem se dispuser a entrar por este caminho. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, quem tem experiência com Deus através do conhecimento, ele vai falar sobre isto. Ele não vai ocultar estas coisas. Ele vai dizer, ele vai falar. Davi, nos Salmos, ele relata várias experiências que ele teve com Deus.
Paulo, nas epístolas, ele escreve sobre várias experiências que ele teve com Deus. Então, quem tem essas experiências com Deus e nestas experiências conhece ao Senhor e adquire conhecimento experimental de Deus para a sua vida, estas pessoas não se calam. Elas sempre estão falando, estão dizendo, estão demonstrando, estão testemunhando. Porque nos Salmos está escrito: quem fará referência das obras do Senhor? Então, o que Deus faz na vida das pessoas, o beneficiário, ele deve contar, ele deve proclamar, ele deve ser grato a Deus, porque tudo parte de Deus para o nosso coração. Então, quem tem experiência com Deus, ele vai falar a palavra de Deus. Ele não vai se furtar a isto. Ele vai ter a atenção em proclamar esta palavra. Em segundo lugar, ele vai ter a certeza da presença de Deus, porque foi de lá que ele recebeu o conhecimento. Conhecimento e a sabedoria de Deus. Então, ele vai ter certeza de que Deus está sempre presente para ajudá-lo em tudo. Mas o conhecimento também, além de transmitir informação, além de ser um fruto de uma experiência com Deus, ele é também o fruto da comunhão com Deus, ou seja, a intimidade que a pessoa desfruta com Deus. É aquele momento de entrega, de separação, que a pessoa, ela e Deus, estão ali, naquele elo de comunhão. E então Deus revela-se a esta pessoa. Homens na Bíblia que tiveram essas experiências como fruto da comunhão com Deus. Enoque. Enoque viveu até os 60 anos. Depois ali ele teve uma experiência marcante na vida dele, com o nascimento de Maalalel, do seu filho, Metuselá, Maalalel não, Metuselá, do seu filho Metuselá. Ele teve uma experiência a partir do nascimento daquele filho e uma aproximação com Deus na comunhão. E a partir daquele fato, ele passou a viver 300 anos inteiramente para Deus. E viveu de tal forma que ele agradou o coração de Deus, que Deus o tomou para si. Fruto do conhecimento. Conhecimento é fruto de comunhão com Deus, uma intimidade com Deus. Então, nós encontramos também Elias. Elias foi um profeta que agradou o coração de Deus, e Deus, então, o arrebatou numa carruagem de fogo, e ele não provou a morte. Moisés teve várias experiências com Deus, adquiriu de Deus conhecimento. Débora, Abraão, Daniel, tantos outros que a palavra de Deus relata, eles encontraram este caminho de separar-se para Deus e estar em busca da comunhão, da intimidade espiritual com Deus. E Deus nunca se negou a manifestar-se àquele que demonstra interesse em conhecer as coisas de Deus. Há o homem natural, que ele não tem conhecimento de nada. Mas há também o homem carnal, que ele chegou a Cristo, ele recebeu um conhecimento inicial e a partir de então ele se desleixou e não foi avante. Vive como se o conhecimento não lhe fizesse diferença nenhuma. Mas existe aquele que é espiritual, aquele que se dedica, que se entrega, que se santifica, que se separa, que está sempre aproximando-se de Deus. Como disse o salmista, mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pus no Senhor a minha confiança. E prometi a ele que faria referência, ou seja, proclamaria a sua palavra. Então, quem vive nesta comunhão com Deus
vai ser alguém que, quando falar, a sua palavra terá um peso, porque é uma palavra de uma experiência pessoal entre a pessoa e Deus. Quando conta testemunho de outro, nós contamos, mas não tem aquele peso necessário. Porque estudamos, porque lemos, porque deixou registrado, e nós podemos propagar aquilo que a pessoa deixou ali registrado. Agora, quando dissemos, eu vi, eu tive conhecimento, eu recebi de Deus, é diferente. Paulo, quando se levantava, ele não dizia outra coisa, ele dizia, porque eu recebi do Senhor. Como é que ele recebia do Senhor? Ele recebia através do conhecimento, da entrega que ele fez da sua vida a Deus, e Deus revelou para ele tantas coisas que eram ocultas, mas àquele tempo chegou o momento de Deus revelar, e Deus encontrou a pessoa certa a quem ele poderia revelar aqueles mistérios. Mas foi assim, foi através de Paulo. E tudo que ia dizer, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ele sempre estava dizendo, eu não recebi de homem algum, eu recebi diretamente do Senhor. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, conhecimento é fruto também da intimidade, da comunhão. O conhecimento é fruto da perseverança. O conhecimento ele não está no raso, em cima da poeira. Conhecimento é como um tesouro que você precisa buscar com diligência, com perseverança, ter tempo, ter paciência, saber esperar, discernir, onde buscar. Isso leva tempo, mas colhe resultados que se seguirão para toda a eternidade. Então, o conhecimento de Deus, ele é fruto da perseverança. Perseverai, continuar, prosseguir, não parar, não desanimar, não olhar para trás, siga à frente, busque o conhecimento que só vem de Deus. Então, perseverança por quê? Porque nesta vida nós vamos encontrar obstáculos, vamos encontrar dificuldades, vamos enfrentar lutas, e elas não devem nos impedir de prosseguir no conhecimento de Deus. Mas elas devem ser um meio que Deus propicia que aprendamos através das lutas e sofrimentos com perseverança para adquirirmos aquilo que Deus está pronto a se revelar para nós, que é o conhecimento da sua pessoa, da sua vontade. Então, para crescer, nós enfrentamos lutas. Por isso, é preciso perseverar. Mas, para crescer também, principalmente no sentido espiritual, é preciso dedicar-se a uma vida de oração. Oração contínua, oração insistente, oração permanente. Como diz a Escritura, orai sem cessar, orai em todo tempo, orai de dia e de noite. Então, é preciso entregar-se à oração. Oração é o caminho estabelecido por Deus para nós irmos à sua presença. E é por onde Deus vem ao nosso encontro e traz-nos a resposta que com humildade pedimos ao Senhor. Mas é preciso também, para a perseverança, para que não haja o desânimo, o enfraquecimento e o desvio da visão, é preciso também usar a prática do jejum. O jejum é um recurso espiritual que, aliado com a oração, contribui mais ainda para uma separação total para servir e conhecer ao Senhor.
Uma pena que nos dias atuais fala-se pouco em jejum, fala-se em jejum com outras finalidades. Mas o jejum, como uma disciplina espiritual, algo aliado à oração diante de Deus, isso praticamente está esquecido ao longo da história. E o próprio Jesus disse quando daquele moço que estava endemoniado, que os discípulos não conseguiram expulsá-lo, Jesus disse, essa casta não sai a não ser com oração e jejum. Então, o jejum é um poderoso aliado da oração. É preciso jejuar. É preciso também estudar a palavra de Deus. Buscar conhecimento de Deus. Nós temos o livro na mão. É somente ler, pedir graça de Deus e a revelação que o Espírito Santo vai dar do sentido da palavra, e aquilo vai contribuir para o conhecimento que vamos adquirir de Deus e vai ficar marcado para sempre na nossa vida. Então nós precisamos estudar também a palavra de Deus com perseverança. Mas quando eu começo a estudar, eu fico com sono, eu desanimo e aparece tanta coisa para fazer. É preciso ter perseverança, é preciso ter posição, uma opinião segura do que fazer e em que tempo fazer. Porque se deixar esperar para sobrar um tempo, não vai sobrar nunca. E sempre vai ficar desejando e não alcança. Mas é preciso tomar uma posição e fazer valer, porque o que vem de Deus é algo precioso e vale a pena pagar este preço, entregar a vida ao Senhor. O conhecimento, já dissemos aqui que ele é dinâmico, ele não é estático, ele não é inerte, não é algo parado, não é como águas paradas. Águas paradas, com o tempo, perde oxigênio, começa a vir alguma bactéria, o cheiro daquela água vai se modificando e vai ficando mal cheirosa e as pessoas não querem nem passar perto por causa daquele forte odor. Mas quando são águas correntes, elas são dinâmicas, elas são progressivas, elas estão em movimentos e não se tem o cheiro desagradável. O conhecimento também é assim, ele é dinâmico, ele é progressivo. Sempre está surgindo algo novo, algo que não conhecíamos, algo que Deus nos dá a conhecer. E é como a chuva seródia que rega a terra, ou seja, Deus não joga tudo de uma vez para a nossa vida. As coisas nós vamos adquirindo aos poucos. Um pouco hoje, um pouco amanhã, um pouco depois, um pouco daqui a semana, daqui um mês, daqui um ano, daqui 2, 3, 10, enfim. A vida toda nós precisamos estar conhecendo ao Senhor e prosseguindo em conhecê-lo cada vez mais. Quanto mais conhecemos, mais temos para conhecer. É como uma mina de água, quanto mais tira, mais água tem. Ao passo que aquele que retém o que pensa ter fica perdido. Mas o dinamismo deste conhecimento e a progressividade que ele vai trazendo e acrescentando a cada dia, nos mantém sempre atraídos a esta vida de comunhão com Deus para receber este conhecimento que nos é dado pelo Senhor nosso Deus. Então, o conselho que foi dado para Israel através do profeta Oséias, este conselho vem para nós hoje também. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não basta ter a Bíblia. É preciso ler, preciso estudar, é preciso comparar, preciso ver um ponto aqui, um ponto ali, como é que se define e que aquilo possa entronizar no nosso coração e fazer parte da nossa vivência. Porque quando nós aprendemos a palavra e a praticamos em nossa vida, aquilo se transforma num conhecimento experimental. E como é palavra de Deus, ela vai nos levar
a desejar as coisas de Deus. E Deus está pronto a abrir e nos dar a conhecer. Então, quando seguimos por este caminho, nós certamente vamos evitar que os nossos pés se escorreguem, que os nossos lábios profiram palavras desagradáveis a Deus, que os nossos olhos sejam colocados em alvos que não agradam a Deus. Nós vamos ter a prudência e o discernimento como resultado do conhecimento do Senhor nosso Deus. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como você está se movimentando diante da presença de Deus? Você está buscando o conhecimento? Você tem adquirido o conhecimento de Deus? Está prosseguindo neste conhecimento? Ou adquiriu um conhecimento a princípio e parou por ali? Não teve mais o desejo e a vontade de prosseguir? Mas a palavra de Deus diz que é para conhecer e prosseguir, ou seja, continuar adquirindo o conhecimento de Deus para a vida, porque isso será de grande utilidade para o desempenho da função e responsabilidade que Deus deu a cada um de nós, segundo o propósito da sua vontade, para que o seu nome seja sempre bendito e glorificado. Portanto, está aí a receita da palavra de Deus: conhecer e prosseguir em conhecer. Que Deus possa abençoar-nos, não só hoje, mas para sempre, em nome de Jesus. Amém.